Boa noite. 2014 começa com um dado triste para Minas Gerais. O estado lidera mais uma vez o número de mortes nas rodovias federais durante o fim do ano. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país e diariamente as estradas mineiras são palco de graves acidentes, como este registrado na tarde do último dia do ano na BR-040, onde 8 pessoas morreram. Um acidente muito grave, num dia praticamente que não existia movimento algum. E esse acidente, inclusive, contribuiu para que o número de mortes do feriado da operação acabasse superando os números do ano passado. Durante os 13 dias do feriado prolongado, 63 pessoas morreram nas rodovias que cortam o estado. 17 só aqui na BR-040. Com isso, Minas lidera mais uma vez o ranking nacional de acidentes com mortes nas estradas. Ao todo, foram 1.101 acidentes, 798 feridos, 63 mortes. Um aumento se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.087 acidentes, 640 feridos e 56 mortos. As colisões frontais foram as principais causas de mortes e a colisão frontal ela está diretamente ligada à falha humana. Ou uma ultrapassagem mal realizada, ou mal planejada, ou uma velocidade incompatível ao se fazer uma curva. E uma ultrapassagem em local proibido resultou na morte de 3 pessoas da mesma família, quando o carro em que eles estavam bateu de frente com um ônibus na BR-381, próximo à cidade de Nova União. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, os números só serão menores quando os motoristas forem mais conscientes. Nesse início de 2014, 63 pessoas não voltaram para os seus lares, não vão voltar. Se pelo menos um prolongado. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Polícia Militar Rodoviária. Nas estradas federais o número foi maior, nas estradas estaduais o número foi menor. Ano passado, 20 pessoas morreram no período entre o dia 27 de dezembro e amanhã dessa quinta-feira. 298 pessoas ficaram feridas em 370 acidentes nas estradas que cortam Minas Gerais. Bom, a Polícia Rodoviária Federal fez um cerco aos motoristas embriagados no feriadão prolongado de fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal fez um cerco aos motoristas embriagados no feriadão prolongado de fim de ano. 31 pessoas foram presas por dirigir depois de ingerir bebida alcoólica no fim de ano. Ao todo, 91 motoristas foram autuados e quase 5.500 testes do bafômetro foram realizados. De acordo com o Detran, em 2012, 78 milhões de veículos circulavam pelo país. No ano passado, a frota foi de 80 milhões, um acréscimo de 5% em um ano. Será enterrado daqui a pouco o corpo da menina de 11 anos que morreu depois de ser atropelada ontem na MG 424 em Vespasiano. A criança chegou ao hospital em estado grave, transportada de helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ela e outras 4 pessoas da mesma família caminhavam pelo acostamento quando o motorista, um major da Polícia Militar, perdeu o controle do carro. Uma garrafa de vodka foi encontrada próximo ao veículo. O major se recusou a realizar o teste do bafômetro. Outras 3 pessoas que ficaram feridas são da mesma família, inclusive permanecem internadas em hospitais da capital e não correm risco de morrer. Bom, e o major da polícia que dirigiu o carro está nesse momento na delegacia de Vespasiano, ao vivo. A repórter Wanda Sampaio traz mais informações sobre este caso. Wanda, boa noite. Olá, Luiz Fernando, boa noite a todos. Nilson da Silva, major da Polícia Militar, que dirigia o carro que atropelou 5 pessoas da mesma família, foi conduzido por militares até a delegacia de Vespasiano, agora há pouco, no fim da tarde. Ele estava internado no hospital militar em estado de choque. Neste momento, ele está sendo ouvido pela delegada e vai ter que explicar, por exemplo, por que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Vale lembrar que perto do carro do major foi encontrada uma garrafa de vodka. Durante todo o dia, parentes e testemunhas do acidente foram ouvidas pela Polícia Civil. A delegada, inclusive, chegou a ir ao Hospital Risoleta Neves para ouvir 3 vítimas do acidente. Luiz Fernando.
Ok, Wanda, obrigado. O corpo de um turista de São Paulo que passava férias no sul de Minas Gerais foi encontrado hoje nas águas da Cachoeira do Filó, em São João Batista do Glória. O jovem de 22 anos estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando foi até o local acompanhado de familiares. O corpo passou por uma perícia e foi constatado que o motivo da morte do turista foi mesmo por afogamento. O sepultamento será em Osasco, na cidade de São Paulo. Um celular rastreado ajudou a polícia a prender 3 suspeitos de render funcionários e assaltar uma pizzaria no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. A ação dos criminosos foi filmada. Acompanhe. As câmeras de circuito interno da pizzaria registraram o momento em que os suspeitos chegam no local. Um deles pede o cardápio, enquanto o outro observa o movimento. Alguns segundos depois, eles anunciam um assalto. O de camisa clara vai para o caixa e recolhe todo o dinheiro. Simulando estar armado, o suspeito de blusa listrada recolhe os pertences das vítimas. Uma das funcionárias é revistada por um deles e antes de deixarem o local, eles levam 2 pizzas e um refrigerante. A ação durou pouco mais de 2 minutos. Ameaçaram assim, era um assalto, fica quieta, né? Mostrando sempre que estava com uma arma. Com a ajuda de um comparsa, os suspeitos fugiram de carro em direção ao bairro Santo André. Mas, além do dinheiro, eles levaram 2 smartphones. E foi através de um deles que a polícia conseguiu rastrear e prender os bandidos. Os comerciantes do bairro reclamam dos constantes assaltos e da falta de policiamento na região. Eu acho que é falta de policiamento, sim. Eu acho que hoje o que a gente tem, né? O quadro efetivo ele é muito pouco. E quem precisa trabalhar tem medo. Pavor. Hoje, no Carlos Prates, todo mundo está apavorado. A Polícia Militar informou que no final do ano passado foi realizada uma reunião com todos os comerciantes da região do bairro Carlos Prates para discutir a segurança. O policiamento foi reforçado com motocicletas circulando nos setores comerciais e residencial do bairro. Voluntários se reúnem para ajudar as vítimas das chuvas no leste do estado. Hoje, 3 caminhões saíram de Belo Horizonte carregados com 40 toneladas de alimentos. Nas imagens que percorreram o Brasil e o mundo, saldo de uma tragédia provocada pelos temporais que atingiram o estado nos últimos dias de dezembro do ano passado. Dos mais de 100 municípios atingidos, principalmente no leste de Minas Gerais, 59 decretaram situação de emergência. Mais de 12 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. Outras 22 perderam suas vidas em decorrência das enchentes. Dados da Defesa Civil, que despertaram este bombeiro a ajudar as vítimas de um dos municípios atingidos, Virgolândia. Creio que a cidade lá está passando por dificuldades e nós estamos auxiliando lá e com esse apoio, né? Alguns mantimentos, algumas roupas também, quem puder doar, a gente agradece. Solidariedade. A iniciativa em favor das vítimas das enchentes no leste de Minas Gerais ganhou outras frentes de trabalho e ajuda. Uma delas aqui na capital mineira, na região da Pampulha, nessa associação cristã adventista, onde desde a véspera do Natal estão sendo arrecadados donativos para as famílias atingidas pelas chuvas. Eu estava em casa, na internet, eu falei, gente, vamos ajudar, lancei uma ideia com um amigo nosso que tem empresa de caminhão, ele falou que eu posso disponibilizar um caminhão. Aí eu falei, gente, agora tem que encher esse caminhão. O que nós vamos fazer? Fomos no Facebook, pedimos para um amigo, para outro, e todos compraram a ideia. Quando nós fomos perceber, já tinham doações sendo oferecidas em quantidade muito grande e a gente viu tudo isso crescer. Sérgio e pelo menos 15 voluntários que têm a missão de separar, selecionar e montar os kits que serão embalados. Entre sapatos, roupas, produtos de higiene pessoal e limpeza, cestas básicas e até farinha enriquecida. Aqui apenas satisfação e alegria em poder ajudar alguém que sofreu com os desastres das chuvas. E isso inclui até crianças, filhos de voluntários que desde cedo aprendem a importância de ajudar. Caso de Jonatas, Argos e Davi. Tem coisas que a gente não usa mais e sempre a gente está querendo mais e a gente esquece das coisas que a gente tem. Então nós podemos doar
e também dar nosso amor para aquelas pessoas que estão na rua. Segundo o pastor coordenador da campanha, 5 municípios do leste do estado serão contemplados pelas doações. Além de materiais doados, R$ 62 mil foram convertidos em 40 toneladas de cestas básicas. Iniciativa da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Serão ao total 2.000 cestas básicas atendendo essas 5 cidades. É claro que algumas receberão mais devido à quantidade de desabrigados desalojados e outras menos de acordo com as suas necessidades. Isso faz a gente sentir muito mais amor, um amor prático, né? Porque o amor teórico ele não leva ninguém a nada, mas o praticar com tantas horas que nós estamos aí trabalhando, e isso só dá vontade de fazer mais. Bom, gente, atenção, quem quiser ajudar as vítimas das chuvas de Virgolândia, pode ligar para os telefones 3188520305 ou 3444-1132. Repetindo, 3188520305 ou 3444-1132. A seguir, a prisão de integrantes do MST quando tentavam invadir uma fazenda em Minas Gerais. E mais, carro bate em muro e por pouco não cai sobre casa em Belo Horizonte. Agora 7h02. Jornal Band Minas.